Oi, gente! Começando aqui nosso podcast Bastidores. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada porque você está aí junto com a gente, né? Já há alguns episódios, para que a gente possa juntos conversar, analisar produtos audiovisuais que trabalham a pregação do Evangelho. É esse o nosso objetivo aqui. A gente lança aí uma luz da comunicação para a gente entender como são os bastidores de vários produtos, para a gente poder entender de fato como as coisas acontecem e como chegam até a gente por meio aí, né, da comunicação. E é muito bom a gente estar em boa companhia. Pessoas que pensam e nos ajudam a pensar. E é essa a nossa proposta aqui no Bastidores. Por isso eu estou aqui rodeada de gente que pensa e me ajuda a pensar também. Moisa, muito bem-vindo. Obrigado, Bê. É um privilégio estar aqui. Já estamos no nosso terceiro episódio, é isso, né? É isso, a gente está caminhando aqui, né? Estamos caminhando, discutindo sobre essa série tão bacana, né? Hoje a gente está conversando sobre o terceiro episódio da primeira temporada. Da série The Chosen. Exatamente. Eu tenho a honra de ter novamente com a gente aqui o pastor Lelis Souza. O pastor Lelis, ele é pastor da Igreja Adventista na região do Tingui. É isso, pastor? Isso mesmo, aqui em Curitiba. Prazer estar aqui com vocês, Betina, Moisa também, o Cidral. Prazer. Legal, Legal, bacana. pastor, bem-vindo. E também temos aqui o meu amigo Gustavo Cidral. Gustavo é jornalista por formação, atua como assessor de imprensa na região central paranaense, é isso? Isso mesmo, mas é um prazer estar aqui. E eu estou como assessor de comunicação para a Igreja Adventista aqui nessa região. Pego parte de Curitiba, mais algumas cidades do interior, uma parte do Paraná. Legal. Bem-vindo. Bem-vindo, Gustavo, meu colega de profissão, né? E a gente vai analisar hoje o terceiro episódio da primeira temporada, Jesus ama as criancinhas. A gente tava conversando aqui que esse episódio é muito fofo, né? Pena que foi curtinho, né, pastor? Mas muito fofo, muito bonitinho e traz uma mensagem poderosa pra gente. Traz, sabe? Porque, na verdade, esse episódio, ele é totalmente imaginativo. Sabe? Não existe nada parecido nos evangelhos. O mais próximo que tem registrado na Bíblia é quando Jesus está lá rodeado por pessoas e as crianças querem se aproximar dele, os discípulos não deixam, e Jesus então fala aquela frase famosa, né? Deixe vir a mim os pequeninos. Né? Então esse é o que tem de mais próximo. Mas a série já no seu início passa uma mensagem muito forte sobre a importância das crianças e o exemplo das crianças para os adultos. Porque nas entrelinhas tá isso também ali na mensagem, né? Perfeito. A importância de sermos como crianças. E aí a gente começa a pensar num monte de coisa. A cabeça vai fervendo aqui, né, Gustavo? Um monte de coisa. Mas a primeira delas, ao longo da série, também ao longo dos evangelhos, da palavra de Deus, a gente consegue perceber que é a única vez que Jesus repreende os discípulos por não deixarem alguém se aproximar dele. Porque nos outros contextos, outras pessoas tentaram se aproximar e Jesus nunca falou nada. E os discípulos tentaram proteger Jesus, eram aí os guarda-costas, né? E não, chega pra lá, não se aproxima tanto e tal. E Jesus nunca se manifestou. Essa é a primeira vez, pelo menos, que eu consegui perceber que Jesus fala, não, Que é registrado, para pelo com menos, isso, deixa elas chegarem, né? Porque elas precisam estar perto de mim. E aí esse é o primeiro contexto que me chama a atenção. E o segundo, e aí a gente abre para conversar, a gente que convive com criança, não sei se vocês têm filhos, você tá nos acompanhando, tem filhos pequenos, teve filhos, ou convive com crianças, aqui a gente tem, né, o pastor Lelis tem filhos, o Gustavo tem filhos, eu tenho filhos, tenho netos, e a gente sabe como é que as crianças se comportam, né? As crianças não chegam perto de quem elas não gostam, de quem elas não acham legal. E aí a gente vê as criancinhas se aproximando de Jesus e querendo estar com ele. Isso nos passa, Gustavo, uma mensagem muito especial. Muito, muito especial. E falando sobre o episódio em si, apenas uma questão técnica ali, né? Quando a gente fala de séries, a gente costuma dizer que alguns episódios são filler. O episódio filler é aquele episódio que parece que não vai pra lugar nenhum e tá ali só pra encher linguiça. Pra preencher. E a gente tem a impressão de que esse episódio é um filler, assim, né? Porque ele tá é totalmente imaginativo, ele tá descolado dos outros ali, né? Só faz uma mençãozinha a Maria Madalena, né? Que passou naquele mesmo espaço de tempo, mais ou menos. Mas ele é aquilo, ele não tem ligação com os outros diretamente, né? Então, se tirasse esse episódio da temporada, da série toda, não faria diferença.
Mas ele tem um papel importantíssimo, assim como outros fillers de outras séries também, que é desenvolvimento de personagem. E ali a gente entende, né, esse é o terceiro episódio, no primeiro Jesus aparece só um pouquinho no final, no segundo ele aparece pouco também, e nesse é o episódio que Jesus aparece bastante, apesar de ele ser curto, né? E a gente entende ali, ele apresenta para nós como é o Jesus que está sendo retratado nessa série. E eu, quando assisti, me identifiquei bastante e na hora eu pensei, é isso aí. É esse Jesus que, quando eu leio na Bíblia, eu imagino esse Jesus aí. E um pouco de metalinguagem também, até comentei com o Moisa antes, uma questão técnica, parece que esse episódio ele foi gravado, foi um dos primeiros, se não o primeiro, e parece que eles estavam ainda encontrando o tom ali da fotografia, até do figurino, tem algumas questões ali. E Jesus também parece que, ao estar ali com as crianças, ele estava meio que ensaiando como seria o relacionamento dele com os discípulos depois, né? Sim. Tava fazendo alguns testes ali, assim como a equipe técnica, tava fazendo os testes ali de fotografia, de luz, enfim, de cenário. Eu tive essa impressão, assim, né? Ele é diferente dos outros episódios, tanto no conteúdo quanto Ele é um episódio... Dele, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui, Moisés, antes de você falar. Olha só que importante você acompanhar o podcast Bastidores. Olha quanta informação técnica, né? À luz da comunicação que a gente traz aqui para você poder compreender melhor o episódio, né? Poder tirar mais informações, né? Mais significado, né? Do que está sendo apresentado ali agora com um olhar, assim, mais técnico, né, Gustavo? Um olhar mais comunicacional, Moisés, podemos falar assim? Sim, com certeza. E assim, como a gente analisa, primeiro assim, ele é claramente um episódio low cost, né? Ele teve um baixo orçamento para isso daí. Na verdade, sim, a primeira temporada toda foi feita na base da vaquinha, né? Orçamento coletivo, orçamento era muito doação baixo daqui, ali. de lá. E esse você vê ali que é um episódio muito sucinto, né? Como o Gustavo falou, e você vê até realmente alguns testes ali. Mas assim, eu acho incrível, porque realmente ali eu entendo o que você fala e concordo com você, que ali foram alguns testes de como Jesus vai crescer ao longo da série. Você começa o episódio com Jesus agonizando, né? Ele está orando a Deus ali, ao Pai, e ele está literalmente sofrendo, porque ele está entendendo a missão dele. E você vê ali ângulos ali de baixo, ângulos de handshake, a câmera tremendo, para tentar passar essa sensação pro viewer, né? Pro espectador. E corta a cena e já mostra um Jesus cantarolando, né? Que para mim, assim, é muito mérito, claro, de roteirista, de diretor, mas do Rumi, né? O Jonathan Rumi, o ator, né? Porque ele consegue essa versatilidade, né? Do peso que um Cristo carrega e também da leveza, né? Teve uma cena ali que foi a hora que a menininha apareceu, tava escondidinha ali atrás, ouvindo Jesus fazer oração. E ali, para mim, foi uma sacada que já começa a mostrar a personalidade de Jesus, que eu também percebi isso assim muito nitidamente, que o episódio foi para construir uma personalidade para o Jesus. Jesus percebeu e começou a fazer uma oração, assim, e também se tiver alguma criança atrás da pedra, aquilo foi tão gostoso, assim, tão Jesus, assim, sabe? Tão próximo, né, tão pastor? Tão próximo, tão envolvente. E daí, voltando ao que o Cidral falou ali, sobre essa construção, eu achei interessante que o autor, ele tentou construir a imagem de Jesus, o que vai ser o Jesus ao longo de toda a série, em contraste com as crianças. Ou não contraste, mas em conjunto com as crianças. Porque se existe uma faixa etária da vida humana que é a mais próxima da natureza de Jesus, é a fase da criança. Uau, pastor, vamos sublinhar isso? Vamos de novo? Se existe uma faixa etária da vida humana que é mais próxima da natureza de Jesus, é a criança. Uau. Engasgou aqui agora. Porque veja só como são as coisas. Jesus, ele é puro de coração, ele é humilde, ele perdoa fácil. Tudo que uma criança consegue fazer com facilidade é o Jesus dos evangelhos.
é o nosso Jesus. Uhum. Jesus é perdoador, Jesus esquece, Jesus não tem preconceito, Jesus é fácil, é de fácil acesso, Jesus não é arrogante, Jesus não é prepotente. À medida que a gente vai crescendo na nossa vida, a gente vai talvez apanhando com traumas, alguma coisa assim, a gente vai criando cascas e a gente vai se distanciando do que é Jesus. Uhum. À medida que a gente vai se tornando adulto e vai envelhecendo, a gente se torna cada vez mais parecido com a gente mesmo e cada vez mais distante do que é Jesus. Então, no começo da série, eles colocarem um episódio inteiro só de Jesus com as crianças é uma lembrança muito, muito forte, entendeu? Do que é importante para Jesus. Do que é a natureza que Jesus espera do ser humano. É aquela ali, daquelas crianças curiosas, acessíveis, sedentas por aprender. Teve aqueles momentos que Jesus ali estava ensinando eles, sabe? Sinceras, ávidas, apaixonadas. Dependentes do pai ou da mãe, no caso. Exatamente. Sem segundas intenções, sem outro interesse. Né? Sem interesse nenhum. Os próprios discípulos, à medida que a série for passando, os discípulos vão entrando nas cenas ali e vai ficar claro uma coisa que está nos evangelhos. Grande parte deles, todos praticamente, entram com interesses. Sim. Todos entram com interesses. As crianças não demonstraram interesses, segundo as intenções. Elas queriam estar ali. Queriam estar ali, porque elas se sentiram bem com Jesus. Com o que Jesus era, não com o que Jesus... Gerou afinidade. Elas queriam estar ali. Pastor, você fala aí sobre os discípulos, né? Eu já queria entrar nessa questão. A gente pode falar, o episódio mostra pra gente, que as crianças ali são os primeiros discípulos de Cristo, né? Ali sentadinhos, olhando, bebendo do conhecimento e tendo essa conexão com ele, né? A gente pode traçar mais alguns paralelos entre as crianças e os 12 depois? Você falou aí, pastor, sobre os interesses, né? O que mais que a gente poderia traçar aí de paralelos entre as crianças e os discípulos? Não falando entre nós, né? Só sobre os discípulos. Olha só, a gente sempre imagina os discípulos e a própria série trouxe uns discípulos assim já adultos. Na verdade, historicamente, os discípulos eram um pouco mais jovens do que os discípulos que foram apresentados ali. Mas, olha só, todos os discípulos que começaram a seguir Jesus, eles começaram a seguir Jesus porque eles sentiram que Jesus, ele seria famoso, porque Jesus tinha poderes, e Jesus seria o único que poderia tomar o governo de volta para os israelitas. E resolver o problema deles. Resolver o problema de escravidão, né, dos romanos lá. Então, todos eles entraram com esse pensamento, né? E alguns entraram com pensamentos ainda mais ousados, porque eles sentiram assim, ó, não só ele vai tomar o poder, como que, já que eu fui escolhido por ele, eu posso ter um cargo importante. Não é só eu, como povo, vou ser libertado. Eu ainda posso ser beneficiado com um título ali, um ministro, sei lá o quê. Entende? Então, todos eles tinham segundas intenções. Tanto que eles passaram o ministério de Jesus inteiro discutindo, né? Brigando ali por cargos o tempo todo. As crianças não estavam preocupadas com isso. Elas estavam só se sentindo bem com Jesus. Jesus atraiu elas pelo que Jesus era, não pelo que ele poderia oferecer para elas. Entendeu? Porque ali na série, Jesus não brincou ali de fazer mágica com os milagres, não operou milagres na série inteira. Jesus não demonstrou poder, não demonstrou autoridade, ele não demonstrou nada. Era só alguém querido, só alguém agradável. E as crianças foram atraídas por Jesus pelo que Jesus era, não pelo que ele podia oferecer.
Agora, aí tem uma parte, já que eu já tô falando demais aqui, mas tem uma parte... Deixa eu fazer um parênteses aqui, pastor, antes de você entrar nessa parte aí, e aproveitar para perguntar quem está nos acompanhando, já que a gente percebe essa problemática que o episódio levanta, né? As crianças se aproximam de Jesus por quem ele é, e os discípulos se aproximam por interesses pelo que ele pode oferecer. Qual a sua motivação para te aproximar de Jesus? Você se aproxima por quem ele é ou pelo que ele pode te oferecer? A gente deixa essa pergunta no ar. Você continua aí, pastor. Quando Jesus estava sentado com as crianças ali, uma cena muito linda, assim, sabe? Aqueles olhinhos brilhantes, os atores foram ótimos, né? Especialmente aquela menina, sabe? Eles conseguiam transmitir no olhar, assim, sabe? Sentadinhos ali e Jesus como um professor ensinando. Olha só como são as coisas. Eles começaram a fazer perguntas porque eles estavam aprendendo com os rabinos, com os pais, de que o Messias seria aquele que tomaria o poder, de que olho por olho, dente por dente, sabe? E ali Jesus começou a desconstruir essa imagem para eles. Ali foi o pontapé inicial da mensagem que Jesus vai passar durante toda a série. Porque Jesus, ele começa a dizer ali na série que ele não veio para aquilo. Que a mensagem dele era diferente. Ele começa a desconstrução do que o povo de Israel acreditava. E é interessante isso, né, pastor? Porque ele começa essa desconstrução com as crianças. Sim. Porque pela pureza de coração, pela afinidade que elas sentiram com ele, a gente acredita que elas iriam compreender essa versão real dele que ele estava apresentando para ela, né? Para elas. E ao apresentar essa versão para os outros, para os adultos, ele precisaria de mais argumentos. E com as crianças ele poderia ser apenas quem ele era. E eu acho bem bacana, assim, quando a gente começa a analisar o por trás, os porquês, né? Das intencionalidades dos produtores, do diretor. Porque, assim, a gente começou falando de que era um episódio de baixo orçamento, né? Mas o Gustavo vai concordar comigo isso, porque volta e meia a gente acaba produzindo esse tipo de material. É muito difícil gravar com criança. Sim. Toda vez, assim, a nossa equipe aqui, estiveram gravando esses dias com uma criança, uma gravação que era para ter sido de 2 horas, se estendeu para 6 horas. E era uma criança só. E esse episódio, colocaram ali, eu talvez esteja errado aqui nos números, mas tinham pelo menos 10 crianças no momento lá. E eu paro para pensar assim, beleza, a gente tem pouco orçamento, mas eu quero produzir um episódio com 10 crianças. Mesmo com as dificuldades, mesmo com baixo orçamento, com crianças, mas eu quero e eu preciso fazer isso. Porque é o que a gente começou falando, né? Era uma construção da imagem de Jesus. Então, quando a gente coloca esse episódio e construindo, e a gente começa a analisar a intencionalidade dos autores, dos produtores, eu dou mais um pontinho ainda para essa série, para ficar um pouquinho mais fã ainda, por causa da intencionalidade que eles tiveram com De repente alguém pode estar se perguntando, né, Gustavo, por que é difícil gravar com criança? Qual a dificuldade que a criança apresenta numa gravação? Justamente pelo que a gente colocou aqui, porque a criança ela é sincera, se ela tá cansada, ela não vai... Por exemplo, a gente vai gravar com o adulto, se o adulto ele tá desconfortável, tá cansado, ele vai tentar manter a postura, ele vai disfarça, entre aspas, mente, né? A criança não, a criança se ela tá de saco cheio, ela sabe... E a criança, ela faz aquilo mesmo que elas fizeram ali na série, começa a mexer nas coisas, são curiosas, começa a perguntar e tal. Então é tudo um pouco mais difícil com criança realmente, leva mais tempo, né? Imagina o quão difícil foi gravar esse episódio. Mas pensando aqui em algumas rimas que tem dos discípulos com essas crianças, eu achei interessante que na série, a primeira discípula apresentada é a Maria Madalena e as crianças, a primeira é a menina Abigail. Sim. E as duas têm a boneca e tal, tem essas rimas visuais assim. E é significativo que a primeira criança tenha sido uma menina, porque as meninas naquela época elas não iam para a escola dos rabinos. Eu acho que o pastor até pode falar um pouco mais sobre isso. Então, isso mostra o quão Jesus estava se preocupando com isso, interessado em ensinar as meninas também que estavam ali, não só os meninos, sabe? Disposto a quebrar as regras. Isso, exatamente. Incluir quem precisava ser incluído. Exatamente. E tem a gente que trabalha com produção e trabalha com roteiro, a gente sabe que cada palavra que tá num roteiro, ela tem importância e tem peso ali. Nada tá por acaso no roteiro, né?
E foi uma coisa que eu tava pensando agora, na cena que a menina tava em casa com os pais, estavam num momento de refeição ali, e a mãe parece que era mais controladora, assim, né? A chefe do lar, e o pai parece meio ausente, assim, meio desinteressado. A mãe tava falando, ele tava olhando pro nada, e a mãe pedindo pra ele ajudar alguém, uma pessoa lá, e ele meio... Eu fiquei, tá, por que essa cena tava aí? Por quê? Né? E aí a gente entende por que a menina se interessou tanto por Jesus. Se sentiu bem perto de Jesus. Porque Jesus demonstrava interesse por ela, sabe? Estava dando atenção pra ela. Que ela não tinha em casa. Isso, e mostrava-se solícito também a ajudar. Deu um presente pra ela no final da série, sabe? Então, é um detalhezinho que parece bobo, mas não tá no roteiro à toa, Não. por acaso. É pra comunicar algo pra gente. E eu entendi que foi isso aí. Pra contrastar Jesus com a imagem paterna, a figura masculina que ela tinha em casa. Que ela recebeu lá o que ela não tinha em casa. Perfeito. E eu quero puxar uma questão aí do que o Gustavo acabou de falar pra gente, que ele deu um presente pra menina, né? Pastor, Jesus dá pra gente o que a gente precisa. Nem sempre o que a gente quer. Sempre o que a gente precisa. Mas em alguns momentos ele também nos presenteia. Isso também é real nos dias de hoje. É relacionamento. No relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filho, entre amigos, sempre tem aquela troca de necessidades, mas tem a troca dos mimos. Né? Porque o mimo, aquele presente que nem sempre é uma coisa tão necessária, é uma demonstração de alguma coisa, de um interesse, sabe? De cuidado, de amor, de cuidado, de atenção. carinho, tudo, sabe? E aquela casinha de boneca ali, aquela coisa que Jesus deixou, não necessariamente tinha algum simbolismo forte, alguma coisa assim. Repetindo, aquele ali é imaginativo, mas também transmite uma mensagem. Aquela coisa de conexão, de carinho, sabe? Lembrei de você. Essa frase do lembrei de você é muito forte, sabe? Então, e agora, olha só. Por que Jesus não deu para as outras também? Por que Jesus não deixou um brinquedo para cada um ali? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, sabe? Acontece que, assim, imaginando também, em cima da imaginação do autor. Analisando, Sim. né, pastor? Só uma suposição, né? Foi ela que pregou sobre Jesus pros amiguinhos. Foi ela que trouxe os amiguinhos. Ela foi a primeira evangelista da série ali, né? Exatamente. Ela aparece... Ela quebra o bloqueio entre Jesus, ela foi a pessoa, ela foi a pioneira ali, entendeu? Aí trouxe um e depois trouxe vários, né? Sim. Trouxe vários. E ela meio que se tornou meio que uma líder. Quando tinha conversa só entre eles ali, ela meio que liderava ali, ó, não vamos falar pra ninguém, isso, aquilo. Responsável, né? Pelo que estava acontecendo. Sabe? Então, parece que Jesus reconheceu isso nela. Deu essa importância. Não que Jesus vai valorizar mais uma pessoa do que outra, né? Que outra, Sim. não é nesse aspecto. Mas pelo que a pessoa fez por ele dá um carinho por causa disso. Mas Ele tá querendo dizer assim, eu percebi. O que você fez foi importante. Exatamente. Eu reconheci. Eu acho que isso vai muito do... Assim, obviamente, eu não sou pai, né? Vocês talvez me corrijam aqui, né? Se fala muito de não ter preferência, né, por um pro outro. Mas é óbvio que aquele filho que é mais próximo, que se agarra mais, que quer ficar mais perto, ele vai receber mais, né? E pra mim, ali foi exatamente isso. Ela buscou mais, ela estava mais perto, ela se colocou nessa posição de querer mais de Jesus. E é a mesma coisa com a gente hoje, né? Se a gente se coloca na posição de querer mais do Espírito Santo, a gente vai receber mais do Espírito Santo. E sobre esse presente, o roteiro ele dá uma dica antes ali, né? Porque a menina, ela pergunta o que Jesus quais são aqueles objetos, né? Para que servem? Ele diz que ele troca, né? Por comida e tal, e são objetos alguns objetos de decoração de casa. E a menina fala assim, a minha família não tem condições, a minha família é pobre. A gente não pode comprar essas coisas. E essa boneca foi a minha mãe que fez. Ela mostra a boneca de pano ali que a mãe fez. E depois, quando Jesus deixa o presente, ele escreve assim, eu não lembro exatamente quais são as palavras, mas ele fala assim, não são só... eu não vim somente para os ricos. Isso, a mensagem é, eu vim para todos, tá? Não importa se você não tem condições de comprar esse brinquedo, tá aqui o seu brinquedo, porque eu vim para todos.
tá? Não se sinta menos por causa disso. Eu peguei muito essa mensagem. Bacana, né? Bacana. Tem uma outra questão que eu queria puxar pra gente poder conversar. Enquanto Jesus falava com as crianças, naquele diálogo ali, ele estava estimulando as crianças a buscarem sabedoria na fonte, né? No lugar certo. Que relação que a gente pode construir dessa conversa de Jesus com as crianças da nossa caminhada cristã? De repente você está assistindo The Chosen e está achando que é o máximo e que aquilo é suficiente para você. Não, não é suficiente. Não substitui a Bíblia. Não substitui o seu relacionamento com Jesus. Não substitui você viver experiências com Ele e ter experiências para contar para outras pessoas. Então, eu queria trazer para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Na caminhada cristã, o que significa buscar sabedoria na fonte? Fonte certa. O Jesus ali, o personagem, ele numa hora ele provocou as crianças perguntando se eles sabiam rezar o Shema, que é uma oração judaica, né? Essa oração é uma oração muito importante, praticamente a mais importante do mundo judaico até hoje, que é uma mistura de alguns trechos de Deuteronômio e do livro de Números, tá? E aí as crianças começaram a recitar, foi muito bonitinho que eles sabiam, e para mim foi uma parte emocionante, porque, assim, eles estavam falando e eles não sabiam, mas estavam rezando para ele. Estavam falando sobre ele, e Jesus olhou com esse olhar. Terno, assim, Sim. sabe, assim, tipo assim, olha só que pureza, assim, eles não sabem ainda, mas eles estão falando para mim. Sabe, assim, foi muito bonito. Mas assim, ó, essa questão, Jesus suscitou a fonte, que é a própria Bíblia. O Shema é uma oração baseada completamente na Bíblia, sabe? Só que aí tem um detalhe, daí eu volto ao que eu já tinha dito aqui. Jesus desconstruiu muitas formas como eles entendiam a Bíblia. Não basta só ir na fonte, tem que entender a fonte. Tem que entender a fonte. E foi o que Jesus quis passar. A fonte é a palavra, mas ela tem que ser entendida. Ele fala, inclusive, pastor, na gente não confiar nas crianças, no caso, né? Não confiarem na inteligência dos professores apenas. Sim, sim, né? Exatamente. Será que a gente faz isso hoje, Gustavo? Confia na inteligência de algumas pessoas, de alguns mestres, de alguns líderes, e acabamos deixando de lado a fonte certa? Às vezes a gente... Quem já fez pesquisa científica, trabalho de faculdade, mestrado e tal, sabe que você pesquisa ali os autores, você lê os autores, mas quanto mais na fonte você for, porque aquele autor leu de outro autor, e sempre tem um original. Quanto mais na fonte você for, melhor, porque você pega a essência de toda a ideia, né? E a gente tem que fazer esse exercício também, né? Claro que a gente pode absorver muita coisa boa, que muitos pregadores falam, a gente tem que ver da onde vem, da onde que eles estão se inspirando para falar, né? E sempre buscar o original. Agora, sobre o Shema, o pastor pode me corrigir se eu estiver errado, tem um trecho dele que é de Deuteronômio, que é logo antes de Deus entregar os 10 mandamentos. É nesse momento ali? Porque eu lembro que no contexto, porque é Deus falando aquilo ali, né? Na Bíblia, no Deuteronômio. Quando Deus fala, e antes de dar as tábuas para Moisés, eu lembro que o povo estava com muito medo, porque tinha trovões e eles não queriam ouvir a voz de Deus, porque era assustador para eles. E é interessante agora essas palavras estarem na boca de crianças, de criancinhas ali, sabe? Sem nenhum medo, falando de coração puro, assim, porque tá gravado no coração deles. E Jesus, Deus, vendo aquilo ali, e claramente na cena aparece ele se emocionando ali, vendo aquelas palavras que ele proferiu em algum momento, agora as crianças falando. Em outro momento que as pessoas tiveram medo de ouvir, agora as crianças falando, né? E a palavra estando no coração delas, né? Agora, interessante ainda sobre essa ideia da fonte, né? Teve uma parte ali que as crianças perguntaram o que ele estava fazendo ali. E a resposta de Jesus foi uma citação de Isaías. Sabe? E até o tom da conversa mudou, porque Jesus começou a falar como se ele estivesse pregando, como se ele tivesse... Foi muito sutil, assim, mas Jesus ele ficou sério e começou a citar as profecias de Isaías para explicar para as crianças o que ele estava fazendo ali.
Ou seja, ficou muito claro em 2 ou 3 momentos ali de que a fonte de uma caminhada cristã é a palavra, é a Bíblia. Né? Agora, sempre foi e sempre será. Sempre vai ser. E para quem está acompanhando a gente aqui no podcast Bastidores, a gente está analisando o The Chosen, né? Um episódio do The Chosen. Jesus ama as criancinhas. Mas para você poder entender os episódios, você precisa conhecer a Bíblia. Verdade. O pastor acabou de falar pra gente que numa conversa de Jesus com as criancinhas, ele ali citou Isaías. Então, se você tiver essa referência, você vai perceber na hora do episódio, vai entender, fazer as conexões necessárias, né? Agora assim, ó, o que me deixou assim muito assim, mais chocado positivamente nesse episódio foi uma frase de Jesus respondendo uma pergunta. Alguém perguntou ali, uma das crianças, não sei se foi a menina ou se foi outra, qual é o teu trabalho? E Jesus solta uma frase de efeito ali. Tá? E ele fala ali que todos têm um trabalho mais importante que o seu ofício. Sabe, essa frase para mim, ela é tapa na cara. Tapa na cara. Fala de propósito, pastor. Sabe, é uma coisa assim, ó, foi uma coisa fantástica, assim, olha, todo mundo tem um trabalho mais importante que o seu ofício. É impressionante, ou seja, ele estava falando de ser discípulo. No momento que uma pessoa se torna seguidora de Jesus, no momento que uma pessoa se torna discípulo de Jesus, elas têm um trabalho muito mais importante do que qualquer profissão. Ele nunca disse que a gente tem que abandonar o nosso ofício, a nossa profissão. Mas algo se torna mais importante do que o meu sustento, do que a minha profissão, do que aquilo que eu me preparei academicamente ou profissionalmente para fazer. Perfeito, perfeito. E a gente fecha com essa ideia, pastor. A gente fecha com essa ideia perguntando para quem está nos acompanhando o que tem sido mais importante para você? O trabalho, o ser discípulo, ou estar próximo de Jesus, ou o seu ofício, a sua profissão, a atividade que você desenvolve para receber, né, recompensa remunerada. É claro que o ofício é importante para a manutenção da nossa vida, mas o trabalho é extremamente importante para a manutenção e a preparação da vida eterna. Gustavo, obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Pastor, um prazer tê-lo aqui de novo. Moisa, parceiro, valeu, junto. obrigada. E obrigada a você que nos acompanha. A gente volta no próximo episódio. Até lá.